Eu gostaria de saudar a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, no capítulo 9. Nós leremos até o verso 8. Vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra. O texto da palavra do Senhor nos diz assim, segundo Samuel, capítulo 9. Verso 1 até o verso 8. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se. Prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Agora o verso 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa história que nós acabamos de ler nos conta uma história de graça. Nos conta uma história que revela a bondade e a misericórdia de Deus. Sabe aquela história que nos impacta? Aquela história que nos deixa maravilhado? Aquela história que ao contemplarmos nós vemos beleza? É essa história que nós acabamos de ler. A história de Mefibosete. Como eu disse, esse texto que nós acabamos de ler revela um Deus cheio de compaixão, revela um Deus cheio de graça. A Bíblia diz que Davi era rei de Israel, aquele que foi chamado por Deus, segundo o coração de Deus. Davi estava no seu palácio, e ele se lembra de um pacto, de uma aliança que ele fez com o seu grande amigo, Jonatas. Mas vamos voltar só um pouquinho na história. Lembre-se, o primeiro rei de Israel foi Saul. Posteriormente, Davi foi o segundo rei de Israel. Deus rejeitou Saul porque ele desobedeceu a Deus e voltou-se para outros deuses. E cometeu também um pecado de apostasia, de distanciamento de Deus, do único e do verdadeiro Deus. Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, aquele que foi ungido para ser rei no lugar de Saul. Os irmãos sabem bem da história que Deus rejeitou Saul. E o que Saul fez então? Começou a perseguir a Davi, porque encheu o coração de ciúmes, de inveja. Davi começou a ter mais fama que Saul. A Bíblia conta relatos que Davi começou a ser muito vitorioso. Onde ele passava, as pessoas gritavam: Davi matou 10.000, Saul matou apenas 1.000.
O coração de Saul se encheu de ira, de inveja, de ciúmes. Ele então começa uma batalha travada para perseguir e matar Davi. Mas Davi era segundo o coração de Deus. Deus poupou Davi. Deus cuidou de Davi. Embora houvesse esse atrito do rei Saul com Davi, perseguindo e tentando tirar a vida de Davi, Davi tinha uma grande amizade com o filho de Saul. O nome desse filho do príncipe é Jonatas. E a Bíblia conta o relato que certa vez Jonatas e Davi tinham uma amizade tão linda, tão profunda, que eles firmaram uma aliança um para com o outro. E o trato ou o pacto que eles fizeram era o seguinte: olha, se Deus preservar a vida de ambos, quem for, nós iremos tratar de bondade, de benevolência para com a nossa família. Então, Davi, se eu havia faltar, se um dia eu perecer, você vai cuidar da minha família, assim vice-versa. Davi e Jonatas firmaram uma aliança. Passa-se o tempo, a Bíblia diz que certa vez na batalha contra os filisteus, Saul sai a peleja com o exército de Israel, e estava também um príncipe, seu filho Jonatas, e eles foram feridos à peleja e morreram ambos. Passa-se ainda um tempo, Davi agora já é rei de Israel. Davi estava no palácio dele, e ele estava caminhando no palácio dele, então ele se lembra, isso passa anos, ele se lembra do trato, da aliança e do pacto que ele fez com Jonatas, seu amigo, filho de Saul. Ele resolve então, e surge no coração dele uma segunda inquietação e uma pergunta: será que sobrou ainda alguém da família de Saul e de Jonatas para que eu possa usar de bondade? Será que sobreviveu ainda algum da família real para que eu possa usar de benevolência, para que eu possa cumprir esse trato que eu fiz com meu amigo Jonatas? Então surge nessa história um homem chamado Ziba, que serviu ao rei Saul. E Ziba então diz a Davi e fala o seguinte: olha, sobrou ainda alguém. Volte os seus olhos para o verso 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Note bem, Ziba, quando vai descrever esse filho, esse sobrevivente da família real, não cita um nome, cita a característica dele. Não virou e falou assim: é Mefibosete, não. Ainda sobrou um homem que é aleijado dos pés. Olha o rótulo aí. Rotulou o filho do rei, rotulou aquele homem como um aleijado de ambos os pés. Aqui nós podemos parar e perceber que muitas das vezes as pessoas olham para homens, olham para nós, e muitas das vezes o coração das pessoas se inclina para rotular as pessoas. Não diga: ele é filho, a família real, neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas, é Mefibosete. Não. É um homem aleijado de ambos os pés, de Ziba ao rei. Continue lendo. Olha o verso 4. Pergunta Davi: onde está? Ziba responde: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Esse homem chamado Mefibosete, destituído de tudo que ele tinha, este homem que estava agora vivendo em Lodebar, e a palavra Lodebar em hebraico significa um lugar sem vida, um lugar deserto, sem esperança, um lugar sem pasto, um lugar menosprezado, um lugar que ninguém gostaria de viver. Conta-se a história que vivia ali as pessoas moribundas, as pessoas doentes, os cegos, os aleijados, viviam nessa região chamada Lodebar, um lugar esquecido e desprezado por todos. Este homem, que pertencia à família real, agora por conta do pecado dos seus pais, de Saul e de Jonatas,
foi distanciado e foi levado para um lugar longe de Jerusalém, foi levado longe do palácio, foi levado para um lugar esquecido, sem vida, sem esperança, Lodebar. Não apenas isso, sabe o que significa o nome deste homem? Sabe o que significa Mefibosete? Em hebraico significa aquele que possui vergonha. Aquele homem, as pessoas olhavam para ele e diz, ali vai uma vergonha. O que ele fez para merecer esse nome? O que ele fez para merecer estar consigo, nele, impregnado nele, esse protocolo? Vergonha, desprezo. Ainda mais, este homem que as pessoas dirigiam para ele e rotulavam ele como vergonha, como um aleijado, que vivia em um lugar sem esperança, sem vida. Ele foi aleijado por conta de um acidente, ele não tinha culpa. A Bíblia diz que quando a ama de Mefibosete, ou que nós chamamos hoje de babá de Mefibosete, quando toma conhecimento de que Saul, o vô, e o pai Jonatas é morto à peleja, ela então corre para proteger a criança, porque era costume naquele tempo, quando uma família real, alguém da família real morria, era costume de matarem toda a família. Então aquela ama corre para proteger aquela criança, mas ela tropeça e cai. Mefibosete tinha 5 anos de idade, e naquela queda, ele se torna aleijado de ambos os pés. O que ele fez para merecer? Que história de tristeza, que história triste, de angústia que aquele homem vivenciava. Aquele homem que pertencia anteriormente a uma família real, e tudo ia bem, vivia no palácio, tudo certo. Mas por conta da desobediência dos seus pais, se tornou coxo, se tornou motivo de vergonha, de desprezo. Foi levado para um lugar longe do palácio, longe da cidade santa, longe de Jerusalém, foi levado para um lugar desértico, um lugar sem vida. Não apenas isso, a Bíblia diz que ele morava na casa de um homem chamado Maqui, nem sequer casa ele tinha, ele vivia de favor. Que história! A gente para e analisa essa história até aqui, a gente pensa assim, que história terrível que esse homem vivenciou, e ele não tinha culpa nenhuma. Mas nem tudo estava perdido para Mefibosete aqui. A Bíblia diz que Ziba faz conhecer diante de Davi a história deste homem. Davi se interessa e Davi manda e fala para Ziba, olha, vá lá buscar Mefibosete para mim. Olha aí o verso 6. Verso 5, mandou o rei trazê-lo a Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Verso 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. O que ele faz aqui, irmãos? Quando Mefibosete se apresenta na presença do rei, o que ele faz? Ele chega de qualquer forma? Não, ele se inclina, ele se prostra diante do rei. Ele se prostra diante do rei. E Davi diz, Mefibosete, o chama pelo nome. Ele então responde, eis aqui o teu servo. Ele se faz servo. Eu fico imaginando o coração ou a mente de Mefibosete aqui. Ele poderia pensar assim, o rei me chamou porque o rei quer tirar a minha vida, porque eu sou sobrevivente. O meu avô causou muito mal, meu avô perseguiu Davi, meu avô queria matar Davi, então agora Davi vai me matar, porque eu sou o único sobrevivente. Por certo, Mefibosete pensou assim, mas Davi era segundo o coração de Deus, Davi tinha compaixão, Davi tinha amor. Irmãos, este amor, essa compaixão, não é um fruto natural do coração humano, não. Vem de Deus. Se há porventura algum fruto de bondade dentro do meu e do seu coração, isso não pertence a nós mesmos, porque nós naturalmente, nós não temos nada de bom, o nosso coração se inclina para o mal, nosso coração é pecaminoso, mas se há porventura algo de bom em nós, é somente a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas.
Devemos usar para com o outro, para com o próximo, até mesmo com os nossos inimigos. Nós devemos amar e perdoar, usar de bondade e de compaixão. Sabe o que é compaixão? É sentir a dor do outro. Por certo, Mefibosete chegou-se na presença do rei com esse coração cheio de angústia, cheio de ansiedade, pensando: o rei vai me matar. Mas não. A primeira coisa que Davi dirige para Mefibosete diz: não temas, não tenha medo, eu usarei de benevolência, eu serei bondoso para contigo. E Davi então começa a discorrer e falar para ele todas as bondades: olha, eu irei te restituir tudo que você perdeu, tudo que pertencia ao seu avô, tudo que pertencia ao seu pai, o príncipe, eu irei te restituir as terras. Não apenas isso, Mefibosete, você vai sentar à mesa no palácio, você vai morar no palácio real aqui em Jerusalém. Eu irei te tratar como um dos meus filhos. Essa é a história de Mefibosete aqui. Agora eu gostaria de parar alguns pontos aqui para trazer isso de forma prática e aplicar na minha vida e na sua vida. Sabe o que é essa história que nós lemos aqui de Mefibosete? Sabe o que representa? A sua história. Sabia disso? A minha história. A história do plano de redenção, o plano de salvação de Deus para com o homem. Dos reis para com o homem pobre e pecador. Mefibosete, que significa vergonha. E por que, Marcos, vergonha? Por conta dos erros dos seus pais. Antes de conhecermos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, antes de termos um encontro verdadeiro com Jesus, nós vivíamos sobre uma vergonha eterna. Estavam sobre nós uma vergonha eterna, oriunda do pecado dos nossos pais, de Adão, lá do Éden, não apenas eles, mas uma herança toda de pecado, e que recai também sobre mim e sobre você. Por conta do nosso pecado, nós merecíamos a vergonha eterna. Por conta do nosso pecado, nós vivemos em um afastamento. Nós saímos da cidade santa, nós saímos do palácio, nós saímos da presença do rei, perdemos tudo. Foi nos tirado tudo. Fomos levados agora a um lugar sem vida. Fomos levados agora a um lugar sem esperança. Fomos levados agora a um lugar que ninguém dá nada. Este mundo. Não apenas isso. Nem sequer caminhar nós conseguimos diante de Deus. É como se espiritualmente falando, irmãos, nós nos tornássemos aleijados de ambos os pés. Você não consegue, meu amado, minha amada, você não consegue caminhar a Deus sozinho com as suas próprias pernas. Você não consegue. Você acha que você é bom o suficiente para chegar assim diante de Deus? Você acha que você foi a Deus primeiramente? Não. Se você ama a Deus é porque Ele te amou primeiro. Hoje você pode se chegar diante de Deus, hoje você pode caminhar na presença de Deus, porque Ele se apresentou como um caminho verdadeiro, o caminho real, o caminho de alegria na sua vida. Por conta dos pecados dos nossos pais, por conta da desobediência, por conta do pecado, nós nos tornamos aleijados de ambos os pés. Parece que está tudo perdido na nossa vida, né? Ao olhar para mim, e por certo, quando você contempla a si mesmo, você olha uma vida de pecado, você olha uma vida sem esperança, você vê este mundo e você não consegue achar paz, você não consegue achar esperança e alegria, algo que possa frutificar neste mundo, você não consegue achar, porque de fato em Lodebar não tem isso. Apenas em Jerusalém, na cidade santa do Senhor, há a vida, a alegria, a esperança. Você perdeu tudo. O pecado faz isso. Quando Ziba vai apresentar diante do rei quem é aquele homem, olha lá o rótulo, é aleijado. Não tem vida, não tem esperança, acabou a vida dele. Mas nem tudo estava perdido na minha e na sua vida. De repente nós tivemos um encontro maravilhoso. Nós encontramos com a graça. Nós encontramos com Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ziba faz essa mediação. Ziba fala para o rei, e Ziba vai lá, busca Mefibosete, traz para o palácio, e nós aqui podemos aplicar, e na teologia nós estudamos sobre isso.
E eu tiro aqui duas aplicações sobre esse processo, sobre essa tipologia de Ziba. Primeiro, o Espírito Santo do Senhor vá até nós e nos leva diante de Deus. Nós estamos aqui graças ao Espírito Santo do Senhor, que conscientiza o homem do pecado, justiça e juízo. Nós não vamos a Deus por nós mesmos. O Espírito Santo que veio sobre nós, quando nós estávamos perdidos, na vergonha deste mundo, sem esperança, o Espírito Santo foi até nós e nos levou à presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Outro ponto que podemos observar, Ziba também representa aqui, sabe quem? Vocês, eu, a igreja. Olha, note bem, o rei se apresenta para Ziba, e Ziba fala assim, olha, sobrou alguém ainda, lá em Lodebar. Ziba, então, a pedido do rei, vá até aquele lugar e traz de volta a presença do rei. A igreja foi chamada para isso. Nós não fomos chamados apenas para sentar no banco, de domingo a domingo, e está tudo bem. Viver uma salvação egoísta. Sabe o que significa salvação egoísta? Eu preocupo só comigo mesmo. É muito bom nós cantarmos do amor, é muito bom até falar e colocar no Instagram, colocar na rede social sobre o amor uns aos outros, mas nós estamos vivendo esse amor. Você tem se preocupado com quem está perdido, quem não consegue caminhar, quem está perdido neste mundo sem esperança, você está indo lá? Porque o seu chamado, meu irmão e minha irmã, como igreja, a grande comissão é ir até fora, lá fora. É falar deste amor, deste grande rei. Você tem feito isso? Ou nós temos vivido uma salvação egoísta? Eu preocupo comigo mesmo, eu vou na igreja de domingo, está tudo bem, eu canto, eu conheço a Bíblia, está tudo certo. Não. Nós devemos amar as almas perdidas. Deus nos chamou para isso. É levar a salvação, é falar de uma grande salvação, é falar que há esperança para o perdido, é falar sim, a sua vida está perdida, o seu casamento está falido, a sua família não tem mais esperança, mas eu conheço o Rei dos Reis, eu conheço Jesus Cristo, que pode mudar e transformar a realidade da sua vida. Você tem feito isso? Você alguma vez já fez isso? Alguém está perdido, alguém está sem esperança, aquele que não tem mais saída, você está indo lá e falando este amor? Faça isso. Deus te chama essa noite para isso, para você amar os perdidos, para você ir falar deste amor deste grande Deus. O Espírito Santo então nos leva à presença do rei. Como chegar diante da presença do rei? De qualquer forma, soberba, né? Com orgulho, com prepotência, não. Quando Mefibosete chega diante do rei, ele se prostra, ele se inclina, ele se derrama aos pés do rei, na condição de humilhante, ele se humilha diante do rei. Humilhe-se diante do Senhor, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Não chegue na presença do Deus de qualquer forma, não. Se humilhe. Lance sobre ele as suas angústias, as suas imperfeições, os seus pecados, as suas falhas, aquilo que você não consegue esquecer do passado, aquilo que ficou para trás, mas ainda vira e volta, vem no seu coração e você não consegue esquecer. Lance diante de Deus e confesse a Ele. Ele não vai tirar a sua vida como Mefibosete pensou, não. Ele diz para mim e para você uma palavra que se repete de Gênesis e Apocalipse, o quê? Não temas. Primeiro ele chama Mefibosete, ele nos chama com o nosso nome, porque ele nos conhece, ele te conhece, ele sabe toda a sua dor, ele sabe toda a sua história, ele sabe toda a sua vida. Ele não te deixa, ele não te desampara, ele te ama. E ele diz, não temas. Não temas, porque ele era o único que poderia tirar a nossa vida. Mas não, pelo contrário, ele dá uma vida, e vida em abundância. Ele nos tira de Lodebar, um lugar sem esperança, um mundo, um inferno, e nos leva para onde? Para Jerusalém, a cidade do Senhor. Como nós cantamos, vem Jesus, o nosso anseio é por Jerusalém eterna. Mefibosete agora teve um encontro maravilhoso com o rei.
Mefibosete teve a sua vida transformada para todo sempre, através daquele encontro. Davi aqui na tipologia, naquilo que ele não pecou, ele faz uma tipologia com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Agora nós podemos assentar na mesa, diante do Rei. Agora nós podemos ser tratados como filhos. Agora nós podemos viver em Jerusalém. O que Mefibosete fez para alcançar tudo isso? Nada. É graça. É graça sobre graça. O que você fez para que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores pudesse olhar para você? Você tem algo de bom para oferecer a Ele? Sua saúde, sua vitalidade, sua riqueza, seus dons, seus talentos. O que você fez para que Jesus pudesse olhar para você e te salvar? Tem algo de bom em você? Não. Ele lembrou-se da aliança, o pacto que ele fez consigo mesmo. E por amor, ele veio ao nosso encontro. Ele nos tirou deste mundo. Ele nos tirou da vergonha. Ele nos tirou de um lugar sem esperança. E nos levou para a presença dele. E nos trata agora, sabe como? Como filhos. Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida esta noite. Éramos como Mefibosete. Esquecido, desprezado. Mas agora nós podemos estar face a face com o Rei. Hoje nós podemos ter comunhão com o Rei. Hoje nós podemos ter a certeza de que iremos morar em Jerusalém. Não porque há algo bom em nós, mas por graça, por amor de Jesus, o Rei dos Reis. Amém? Feche os seus olhos. Converse com Deus nesse instante. Se você quiser expressar a sua gratidão por essa tão grande salvação, por esta graça que te restaurou, que te deu uma nova vida, fale com Ele nesse instante. Mas se há algo que você precisa confessar e se humilhar diante dele, faça isso também. Eterno Deus e Pai, que o nome do Senhor para todo sempre venha a ser engrandecido nas nossas vidas. O Senhor é aquele que pode nos livrar de todo mal, como nós cantamos. O Senhor é aquele que nos dá segurança. O Senhor é aquele que nos traz abrigo. O Senhor é aquele que tira toda aflição e traz paz ao nosso coração. O Senhor é tudo para nós. Nesta noite, a Tua igreja, nesse instante, ó Deus, clama a Ti, nós clamamos, inclina, Senhor, os Teus ouvidos, para ouvir a oração que cada um faz diante do Senhor nesse instante. O Senhor que é digno e merecedor de todo louvor, de toda adoração. Estávamos perdidos, estávamos sem esperança, mas a graça do Senhor nos alcançou. Obrigado, Deus, porque o Rei dos Reis olhou para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tirou deste lugar desprezível e nos fez assentar nos lugares celestiais através de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa tão grande salvação. Obrigado por ter nos alcançado, mesmo sem merecermos, porque de fato não há nada de bom em nós mesmos. Os nossos pecados, as nossas falhas, mas o Senhor nos ama. O Senhor sempre está pronto para nos perdoar, a dar oportunidades. Obrigado, Deus, por esta noite, por este culto, pela Tua igreja, pela vida de cada um que subiu à Tua casa. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado do Teu povo. O Senhor tem providenciado todas as coisas, não tem faltado nada para a Tua igreja. Não tem faltado a provisão, não tem faltado o sustento, não tem faltado os livramentos, não tem faltado as misericórdias do Senhor.
Leva-nos em paz aos nossos lares, aos afazeres. Que possamos ter uma excelente semana, Senhor. Que o nome do Senhor nos nossos atos, nos nossos feitos venha a ser glorificado. E que possamos cumprir o chamado, a grande comissão do Senhor, de amar o próximo e de falar dessa grande salvação para os perdidos, para aqueles que vivem sem esperança. Nós oramos assim: se conosco, com teu povo, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos, nosso culto se encerra. Graça e paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Só alguns avisos bem breves para lembrar os irmãos de não deixarem de orar pelo nosso irmão Jorge, que passa dias difíceis lá nos Estados Unidos, enfrentando enfermidade. Também não deixe de orar pelo nosso irmão Milton, também conhecido como Miltim. Ele está internado na UTI, está com um quadro que se agravou pela infecção no catéter, fazendo hemodiálise. Ele teve que substituir o catéter, mas o quadro de infecção apresentou uma melhora no dia de hoje. Então não deixe de orar, ele continua na UTI. Se puder, passe uma mensagem de encorajamento, demonstrando graça, amor, compaixão com a nossa irmã Gorete, que também perdeu um irmão recentemente. Vamos ser instrumentos de Deus na vida desta família. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te rendemos graças, ó Deus, por tua palavra que falou ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, por tua graça manifestada a nós, de maneira tal que nós que não podíamos caminhar na tua direção, o Senhor proveu o recurso que precisávamos para sermos levados até ti. Obrigado, ó Deus, por tamanha graça e amor demonstrado a nós, como o Senhor fez na tua palavra tão bem explanada no dia de hoje. Continue a falar ao nosso coração, continue a nos usar como igreja, como povo do Senhor. Continue a nos dar, ó Deus, esta comunhão que vivemos de maneira tão especial nesse fim de semana, com catecúmenos, acampa dentro, também homenagens da UPH, da SAF, numa comunhão tão gostosa na manhã do dia de hoje. Muito obrigado, ó Deus, por tua condução e por derramar sobre nós o teu Santo Espírito. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, que a graça que nos salvou, que nos resgatou de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre o povo de Deus aqui reunido, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu e o seminarista Marcos estaremos à porta para cumprimentar os irmãos, mas não saia sem ser notado, você que nos visita. Tome um café ali conosco, vai ser uma honra e uma alegria. Eu vou ficar no lado de cá, para eu tentar ficar pelo menos na altura do ombro do Marcos, entendeu? Então eu vou ficar no degrau, ele vai ficar logo depois para a gente tentar nivelar, mas só com escada. Deus nos abençoe.